Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Thiago Brus e estamos aqui hoje para mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, continuando aí o nosso curso sobre as três leis. Bora lá para os slides. O que fala a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica? Uma das leis mais importantes aí da física. Seguinte, pessoal. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Essa aceleração e a força resultante, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. E, basicamente, a gente falou sobre essa formulinha aqui, certo? Que fala que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração desse corpo. Eu preparei alguns exemplos aqui para a gente estudar um pouco. Aqui no caso, a gente tem uma maçã caindo na cabeça do Newton aqui. O que ocorreu? Você tem uma resultante, no caso o peso, né? Desde que se rompeu lá o galinho da maçã, a resultante passou a ser o peso. Não tinha mais uma força aí anulando para cima aí, certo? Não tinha mais uma força para cima. Você tem apenas o peso aí para baixo, resultante diferente de zero. Aí a maçã cai por ação da gravidade, certo? Tem a força peso agindo sobre ela. A Terra atrai a maçã. Um exemplo aí do cotidiano da segunda lei de Newton. Aqui, algumas situações, problemas que eu coloquei. Todos os blocos que a gente vai trabalhar, eles têm 10 quilos, certo? Então, todos os blocos têm 10 quilos. A gente vai ver um caso aqui onde eu tenho uma única força agindo sobre o bloco. Aqui eu tenho duas forças agindo sobre o bloco, no mesmo sentido. Aqui eu tenho duas forças em sentidos opostos. E aqui eu tenho duas forças perpendiculares agindo sobre o bloco. A gente vai calcular a aceleração nos 4 casos. Primeiro caso. A força resultante aqui nesse caso A nada mais é do que o próprio F1. Então a força resultante aqui nada mais é do que o próprio F1. Se você tem uma única força atuando no corpo, essa força é a força resultante. Então se o F1 é a força resultante, então a força resultante é 5 newtons. Eu sei pela segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes aceleração. Eu quero descobrir a aceleração. A força resultante é 5. A massa é 10 e eu vou descobrir a aceleração. Basta passar o 10 dividindo, né? Então eu vou ter que a aceleração é 5 dividido por 10, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí é a unidade de medida no sistema internacional. Aí como que estaria esse vetor aceleração? Ele estaria na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Ele estaria aqui na mesma direção e no mesmo sentido do vetor da força resultante, certo? No caso é o próprio F1. Então essa aceleração teria módulo 0,5 metros por segundo ao quadrado, teria direção horizontal e sentido para a direita. Segundo caso. Aqui no segundo caso, a gente tem duas forças apontando para o mesmo sentido. Quando isso ocorre, como a gente viu lá nas aulas de vetores, basta você somar o módulo das duas forças. Aí você vai ter o módulo da força resultante. Então, a força resultante vai ser o F1 mais o F2. O módulo dela. Então, o módulo da força resultante vai ser 8 mais 10, 18 newtons. Pronto, achei o módulo da força resultante. Agora o que eu vou fazer? Vou descobrir a aceleração, usando quem? A segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante a gente acabou de calcular que é 18, o módulo dela. A massa, todos os blocos têm massa 10 e eu vou descobrir a aceleração. Basta passar o 10 dividindo 18. Então a aceleração é 18 dividido por 10. A aceleração é 1,8
metros por segundo ao quadrado. Aí falta a direção e sentido. A resultante, como eu somei aqui o módulo de F1 mais F2, a direção e o sentido são iguais ao direção e sentido de F1 e F2. Então a força resultante estaria aqui, certo? Força resultante. E a aceleração estaria para a mesma direção e sentido. Também horizontal para a direita. Terceiro caso. Agora eu tenho forças aí em sentidos opostos. Eu tenho um F2 aí para a direita de 15 newtons, o F1 para a esquerda, horizontal para a esquerda de 12 newtons. Quando isso ocorre, duas forças, dois vetores em sentidos opostos, para eu achar o vetor resultante, no caso aqui a força resultante, eu vou descobrir o módulo primeiro, basta eu subtrair o maior menos o menor. Então aqui eu vou ter 3 newtons a resultante. Qual que é o sentido e a direção dessa força resultante? Vai ser a mesma da maior força, certo? A maior força é de 15, então você teria aqui uma força resultante na mesma direção e sentido dela. Calculei a força resultante, agora eu vou calcular a aceleração. Eu sei pela segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é 3. A massa de todos os blocos são 10. Vou descobrir a aceleração. Passando 10 dividindo. A aceleração é 0,3 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da aceleração. Direção, a mesma da força resultante. Ok? Então, mesmo da força resultante, que é horizontal. Sentido, o mesmo da força horizontal, para a direita. Certo? Mesmo da força resultante. Quarto e último caso. Aqui a gente tem duas forças perpendiculares atuando no bloco. Você tem aqui um F1 horizontal de 8 newtons, um F2 na vertical para cima de 6 newtons. Como que eu calculo a resultante quando isso ocorre? Primeiro vou usar o método do paralelogramo aqui para eu desenhar a resultante. Certo? Aqui eu desenhei a força resultante. Vai estar na diagonal ali, para cima e para a direita. E o cálculo dela eu vou fazer utilizando Pitágoras. Certo? Porque eu consigo fechar aqui um triângulo, né? Onde um cateto seria o F1 e o outro cateto seria o F2. Nossa hipotenusa seria a força resultante. Então vamos lá. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. O F1 é 8. O F2 é 6. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Somando aqui, 100. Então, força resultante ao quadrado é igual a 100. Falta tirar a raiz, né? Então, vamos lá. A força resultante vai ser a raiz quadrada de 100. Força resultante é 10 newtons. Então, essa força resultante aqui tem módulo 10 newtons. Direção aqui está na transversal e o sentido aqui para cima e para a direita. Agora eu vou calcular a aceleração. A aceleração, vou utilizar aqui a fórmula da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é 10. A massa é 10. Vou descobrir a aceleração. Vou passar o 10 dividindo, né? Então, 10 dividido por 10. A aceleração é 1 metro
por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da nossa aceleração. Aonde que ela está? Ela vai estar aqui em cima da força resultante. Ó. Vai ter na mesma direção e no mesmo sentido. Que no caso seria nessa mesma diagonal, com esse mesmo ângulo. E no mesmo sentido. Então a gente viu hoje aqui alguns casos da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. E na próxima aula a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton, que é o princípio de ação e reação. Até lá, estou aguardando vocês. Um grande abraço a todos.